Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 25 de dezembro de 2025. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã. Hoje é Natal, Desejar para você, irmão, para você, irmã, um feliz e abençoado Natal para você e toda a sua família. Já peço que você deixe separado aí sua Bíblia no capítulo 6 do Evangelho de São João. Já vamos clamar sobre nós, sobre esse momento, com a palavra, a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 6 do Evangelho de São João. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Felipe: Onde compraremos pão para que todos esses tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar uma relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobravam, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago, subindo a uma barca. Atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Era já escuro, e Jesus ainda não se tinha reunido a eles. O mar, entretanto, agitava, porque soprava um vento rijo. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Mas lhes disse: Sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com seus discípulos na única barca que lá estava, mas que eles tinham partido sozinhos. Neste meio tempo, outras barcas chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. E reparando a multidão, que nem Jesus nem os seus discípulos estavam ali,
entrou nas barcas e foi até Cafarnaum à sua procura. Encontraram-o na outra margem do lago. Perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, buscai-me, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes fartos. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai imprimiu o seu sinal. Perguntaram-lhe: Que faremos para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram eles: Que milagre fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Qual é a tua obra? Nossos pais comeram o maná do deserto, segundo o que está escrito: Deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é o pão que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus replicou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse: vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: Porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele: Desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é o que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma bebida, e o meu sangue verdadeiramente uma minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram.
e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: Isto é muito duro. Quem pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes: Isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: Por isso vos disse: ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus acrescentou: Não vos escolhi eu todos os 12? Contudo, um de vós é um demônio. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, peço que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber mais notificações desse canal. Deixe seu comentário. Convide mais pessoas para estar acompanhando essa leitura diária. Hoje, o capítulo 6 do Evangelho de São João. São tantos ensinamentos que a palavra de Deus nos traz, né, meu irmão? Que bênção, meu irmão, que bênção, minha irmã. Deus abençoe. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.